seguinte, gente, um assunto muito sério. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O Ministério Público deve denunciar o jogador agora, nas próximas semanas. Vou conversar com a Débora Gari, está lá no Ninho do Urubu, acompanhando tudo, informações ao vivo desse caso pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma investigação longa, que vem desde agosto do ano passado, quando operadores de apostas relataram movimentações suspeitas para o Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, o jogo que foi realizado em Brasília. Em novembro, os agentes da Polícia Federal, inclusive, cumpriram mandatos de busca e apreensão aqui no CT do clube e também na casa do jogador e em outros endereços em Minas Gerais, Lembrando que o Bruno Henrique é mineiro. Foi no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, que a polícia encontrou trocas de mensagens com o jogador indicando quando forçaria esse cartão. Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em evento esportivo. São crimes que têm penas previstas entre 1 e 6 anos, mais ou menos. Outras 8 pessoas envolvidas nesse esquema, incluindo uma cunhada do Bruno Henrique e uma prima do jogador, e 6 amigos do irmão Vander também foram indiciados apenas por estelionato. Agora esse inquérito vai ser levado para o Ministério de Justiça do Distrito Federal, que vai decidir ou não se oferece denúncia contra o Bruno Henrique e todos esses envolvidos. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também pediu para ter acesso a esse inquérito e aí sim poderá talvez aplicar punições desportivas relacionadas a esse caso. Escobar? Eu disse, no meio disso tudo, hoje tem jogo. Flamengo e Juventude no Maracanã, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Deixa eu voltar a falar com você, Débora. Bruno Henrique vai jogar hoje, Débora? Olha, Escobar, o jogador está concentrado aqui no CT Ninho do Urubu junto com o restante do elenco. Eles estão em horário de almoço e descanso nesse momento. A informação que a gente tem é de que ele vai ser relacionado, mas essa lista oficial só vai ser divulgada mais perto do horário de saída do ônibus rumo ao Maracanã. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, e é possível que o técnico Felipe Luiz volte a poupar alguns jogadores já pensando nos próximos compromissos. Tem clássico no final de semana contra o Vasco pelo Brasileirão. Tem jogo contra a LDU do Equador fora de casa pela Libertadores na semana que vem, então a gente pode ter algumas mudanças. A provável escalação fica assim, Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Danilo, que pode voltar a ser titular, com Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, Alan e Arrascaeta, e lá na frente, Gerson, Cebolinha, talvez o Bruno Henrique, não sabemos, ou então o Juninho. Pedro deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos ao longo da partida. Escobar, eu volto com você, querido. Esse vídeo aqui. Sobre o Flamengo, o Michael treinou normalmente ontem, na última atividade antes de encarar o Juventude nessa quarta-feira, então vai ser relacionado normalmente. E existe a chance de Danilo ser titular na vaga de um dos zagueiros. Lembrando que a dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, essa dupla de zaga vem de 11 jogos seguidos como titular e a minutagem extremamente alta, jogando praticamente 90 minutos em todas as partidas. E a procura de ingresso para esse duelo não está grande não, galera. Até ontem, um pouco mais de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Obviamente o valor do ingresso pesa, tendo em vista que no sábado já tem um Vasco-Flamengo, Flamengo-Vasco no Maracanã, e aí provavelmente a torcida está guardando dinheiro para poder ir nesse jogo, até porque o jogo contra o Juventude, jogo 9h30 da noite, sabe? Não é horário que facilita muito a vida do Flamengo, não. E segundo o site Coluna do Fla, a diretoria do Flamengo tenta diminuir os custos da operação no Maracanã. Uma das medidas é manter alguns setores bloqueados para a venda de ingressos e liberá-los conforme a demanda de cada jogo. Contra o Juventude, o leste superior e parte do sul estão fechados inicialmente. Eles só ficarão disponíveis se a torcida esgotar a carga inicial de ingressos. Valores estão entre R$ 80 e R$ 500 para Flamengo e Juventude às 9h30 dessa quarta-feira, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a arbitragem foi definida para esse duelo. Matheus Delgado Candansan será o árbitro do confronto, e
repito, a partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, vamos agora para o assunto principal desse vídeo aqui, porque foi uma apuração minuciosa que eu, Vene Casagrande, fiz em relação a isso. Porque recentemente o Flamengo contratou um analista de desempenho chamado Igor Santos. E esse analista de desempenho é super elogiado por todos que trabalham com a análise de desempenho em clubes, todo mundo vindo falar comigo. Depois da minha publicação no Twitter, vários profissionais me procuraram para elogiar o Igor Santos. Eu, particularmente, não sabia que o cara era tão bom assim, porque a forma como falam, assim, o cara é absurdo, absurdo. É o Arrascaeta da análise de desempenho para muitos aí. E eu publiquei nas minhas outras redes sociais a seguinte informação. A pedido de Felipe Luiz, o Flamengo contratou mais um analista de desempenho. Trata-se de Igor Santos. Até botei a foto dele lá na publicação. Profissional que José Butto conhece desde os tempos de Shakhtar Donetsk, escolhido a dedo por Felipe Luiz. Quando eu falo aqui escolhido a dedo, porque o Felipe Luiz entende que ele tem requisitos que vão ajudá-lo no estilo de jogo dele, tá? Porque analista de desempenho também tem isso. O cara, ele consegue ter uma virtude maior nesse estilo de jogo. Aí o estilo de jogo do Felipe Luiz, ele entende que o Igor Santos é esse profissional. E agora o Fla possui 6 analistas de desempenho. Muita gente para e pensa assim, caramba, 6? O que eles fazem? Fazem a mesma coisa? 6 pessoas para fazer a mesma coisa? Nananina, não. É isso que eu fui apurar. Os 6 analistas de desempenho, eles são divididos da seguinte forma. 2 vão ficar com a análise de adversário, 2 ficam com a análise própria de jogo e treino do Flamengo e 2 com a análise internacional de equipes e treinadores que jogam um jogo parecido com o do Flamengo. E eles vão ficar revezando entre eles. Eles vão ficar especificados, só 2 fazendo isso. Não, vão ficar um período. Exemplo, um mês, 2 fica com análise de adversário, aí 2 fica com análise de jogo e treino. E eles não têm mais um gerente de análise, como tinha até a temporada passada. Todos eles vão responder a José Butto e também a Felipe Luiz. Além dos 6 analistas de desempenho, o Flamengo possui uma equipe de scouting com 6 profissionais só para observar jogadores que respondem, só para observar jogadores no mercado. Ou seja, eles ficam mapeando jogadores no mercado o tempo inteiro, utilizando sites, softwares. Eles estão empenhados apenas a isso. E eles respondem diretamente ao Andriy Fedkenkov, acho que é assim que se pronuncia, gerente de scouting, contratado recentemente pelo José Butto, a pedido do José Butto, que trabalhou com ele também no Shakhtar. É um cara que fala a língua portuguesa, então assim, a língua não é nenhum problema para ele. Além disso, também tem uma equipe no Flamengo com análise de dados que trabalha em sintonia com os analistas de desempenho e scouting. São 4 analistas de dados e eles são comandados por Theo Benjamin. Inclusive já fiz várias lives com o Theo Benjamin aqui, é um cara que sabe muito. Eu fico muito feliz de ele ter conseguido chegar ao Flamengo, trabalhou no Red Bull Bragantino anteriormente. Então vamos lá, são 6 analistas de desempenho, 6 scouts, 12, já são 12. Bota aí mais 4 analistas de dados. Cara, pelas minhas contas, 12, 13, 14, 16 profissionais focados apenas nessa área específica. E é a partir daí que o Flamengo vai buscar reforços. Então é por isso que você, torcedor do Flamengo, você que espera contratação na próxima janela de transferência, de nomes de peso, de grife, não. Vocês vão ver jogadores sendo mapeados em um mercado pouco valorizado em outros momentos pelo Flamengo. Um mercado sul-americano, talvez, um mercado europeu, só que um europeu que não tem muita visibilidade, sabe? O cara, eles vão achar um jogador dinamarquês, que é, por exemplo, Felipe Luiz, ele quer, tô dando um exemplo aqui, um volante com estatura boa, um bom porte físico. Aí vai lá na Dinamarca, deve ter um dinamarquês que consegue se encaixar nesse perfil. Então, dessa maneira que vai ser feita essa procura do Flamengo em busca de jogadores. Alvo de investigações sobre apostas esportivas, Bruno Henrique foi indiciado por suposto envolvimento em manipulação de resultados. O atacante do Flamengo está sendo investigado por ter, supostamente,
recebido um cartão amarelo de forma intencional durante o Campeonato Brasileiro de 2023, com o objetivo de beneficiar familiares em esquemas de apostas. O caso em questão aconteceu na 31ª rodada da competição, em jogo contra o Santos. Na ocasião, Bruno Henrique levou o cartão amarelo já na reta final da partida e, na sequência, revoltado com a arbitragem, acabou sendo expulso ao receber o cartão vermelho. O que chamou a atenção foi o volume anormal de apostas relacionadas ao cartão do atacante naquela partida, o que acendeu o alerta para um possível esquema de manipulação. A Polícia Federal passou a investigar o caso e, após algumas diligências, confiscou os celulares de pessoas supostamente envolvidas no caso. Em alguns dos aparelhos foram encontradas mensagens relacionadas a apostas esportivas, o que reforçou a suspeita sobre a existência de uma possível manipulação. Bruno Henrique ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto e o Flamengo também foi procurado para comentar o caso. O clube emitiu uma nota afirmando que acompanha o caso com atenção, mas que só irá se pronunciar oficialmente após a apuração completa dos fatos. O rubro-negro também reforçou que confia na idoneidade do atleta até que se prove o contrário. Enquanto isso, a torcida segue atenta e dividida, esperando que tudo não passe de um mal-entendido e torcendo para que Bruno Henrique consiga provar sua inocência. A investigação continua e novos desdobramentos devem surgir nos próximos dias. Deixe sua opinião no comentário, não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!